E ali, conforme nós estávamos descansando, o Espírito Santo colocou bem forte no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com todos nós nessa manhã o Deus imutável. O Deus imutável, o que significa o Deus imutável? O Deus que não muda. E o Espírito Santo colocou o meu coração muito forte. E o salmista, ele vai dizer o seguinte, que no princípio Deus ele faz o firmamento e o fundamento da terra. Ele firma os céus com as obras das suas mãos. E o importante é que a terra, no versículo 26, vai confirmar que eles perecerão. Mas o salmista diz que a terra ela há de passar. Mas ele diz que o próprio Deus não passa. Que o nosso Deus ele é imutável. E o que me chama a atenção é que as coisas mudam de um ano para outro de forma veloz. As pessoas mudam, os pensamentos mudam, tudo muda. E a gente não tem como fazer com que essas coisas não aconteçam. Nós não temos como paralisar a evolução da terra, a evolução das pessoas. A gente não tem como paralisar. E quando nós falamos sobre mudança de vida, tem a ver com algo transitório e passageiro. Algo transitório e passageiro não é permanente. Em outras palavras, a gente entende que alguns ciclos eles vão se fechar e outros ciclos vão se abrir, e a gente não consegue mudar isso. Seria bom que as pessoas, quando se apresentassem a nós como pessoas do bem, permanecessem. Mas tem algo chamado tempo que a gente também não controla. E esse tempo, assim como ele é amigo de alguns, ele é inimigo de outros. Porque o tempo, alguns estão esperando o tempo. Qual o tempo? O tempo da redenção chegar. O coração está aflito, a expectativa está alta. Ele vai voltar, eu não vou retroceder, eu não vou desanimar. Mas tem outros que estão aflitos. Olha, o meu tempo está acabando. Quando eu trabalhava de vigilante 12 horas, e aí tinha um dos nossos colegas, que ele trabalhava 12 horas, mas tinha no dia da sua folga, ele fazia um outro serviço, e ele dizia assim: nossa, um dia tem tão pouco tempo, poderia ter mais umas 5, 6 horas, para mim conseguir fazer tudo o que eu gostaria. Alguém se identifica? Talvez o dia de hoje, quando nós acabarmos o culto, já é meio-dia, já é 4 horas da manhã, tem que trabalhar. Só de pensar amanhã, acordar 5 horas da manhã, dá até desânimo. E a gente não pode parar com isso. A gente não pode parar com a mudança. E cada mudança, ela vai significar que nós mudamos de posição. E tomara que todos nós venhamos fazer tomar a decisão certa, acertar no nosso novo ciclo. O que me chama a atenção é que a Bíblia ela tem um farto estudo. Ela é farta em dizer e afirmar que Deus ele não muda. Deus ele nunca mudou. Mas as teologias, as religiões, os sábios e os inteligentes, eles sempre querem trazer algo para acrescentar naquilo que o Senhor já preservou. E como é que nascem essas falsas doutrinas? As falsas doutrinas, elas vão nascer naquilo que você não se conforma, naquilo que você tem dúvida, aí nasce uma doutrina. Ou seja, no século 20 surgiu uma teologia conhecida como a teologia do processo. E essa teologia ela vai afirmar que Deus, ao se relacionar com a criação, ele vai se encontrar num processo de mutação. Então no século 20, alguns pensadores disseram: se esse Deus ele precisa se relacionar com a sua criação, quer dizer que ele também vai mudar. Mas nos nossos dias nós vamos conhecer como teologia relacional. A teologia relacional é o teísmo aberto, que ele não vai atacar um Deus imutável diretamente. Ele vai atacar a onisciência de Deus.
Então, todavia, como consequência de tal definição, o conhecimento de Deus vai ficando de forma genérica. Então ele disse: olha, se esse Deus ele precisa se relacionar com a sua criação, quer dizer que ele não sabe o que vai acontecer no seu futuro. E essa teologia relacional, ela está entrelaçada dentro de nós, ela está entrelaçada dentro da igreja do Senhor, e não poderia, porque a gente acorda e dorme e acorda desconfiando desse Deus que tem o controle de todas as coisas. Prova disso que a gente não crê da forma que a gente verbaliza, que muitas pessoas não voltou ainda desde dezembro para a igreja. Por quê? Porque não precisa desse Deus, porque entende que precisa se organizar, entende que precisa tomar as suas decisões, entende que precisa fazer algumas coisas para depois se apresentar a Deus. Ou seja, primeiro eu me arrumo, primeiro eu me conserto, primeiro eu me organizo e depois eu me apresento a um Deus que não consegue organizar aquilo que para mim seria um problema. E aí vai nascendo essas teologias, esses pensamentos que vai fragmentando, que vai sendo infiltrada na igreja. E a nossa fé, que era uma fé Coríntios capítulo de número 12 e 13 vai dizer que a fé do Filho de Deus precisa ser um dom, porque a fé comum é acreditar em todas as coisas. Mas a fé que o Senhor nos dá é para acreditar aquilo que para você está indefinido. Por quê? Porque o Senhor diz que o que Ele escreveu é o suficiente para a gente se manter firme. Mas a humanidade nunca está satisfeita com aquilo que Deus proveu. Mas Deus não muda. E como que nós vamos fazer? Como que a gente vai resolver esse problema se Deus não muda? Como que eu faço para se relacionar com esse Deus? Para se relacionar com esse Deus é simples, Paulo. É simples. Uma certa feita, num jardim, numa casa de campo, tinha lá o dono da propriedade, e no seu jardim tinha muitas árvores frutíferas. Mas num certo dia veio uma tempestade, sabe? Essa tempestade que parece que vai acabar com tudo. E o proprietário olhou a sua vegetação quase se destruindo, e olhou aquelas aves, elas correndo perigo de morte. E ele, na sua inocência, ele pensa assim numa resposta rápida para tentar ajudar essas aves, os pássaros. Aí ele pensa: eu vou abrir as portas para que as aves possam ver as portas abertas e elas saem da tempestade e entram dentro da minha casa para não correr risco de morte. Mas à medida que esse homem abriu as portas, as aves, elas não foram direcionadas para dentro da casa dele, porque as aves não entenderam a linguagem. Aí este homem, ele pensou: se eu pudesse me transformar em uma ave, em um pássaro, a comunicação seria perfeita. Esse Deus imutável, ele entendeu que o homem não poderia se relacionar com ele na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença. Ele sabia que o homem não tinha condições. E como ele fez isso? E como ele resolveu isso, Neuma? Ele olha para a terra, ele não consegue se comunicar, porque a terra está envenenada, mergulhada no pecado. Mas ele diz assim: eles não conseguem me ver, eles não conseguem se relacionar comigo, mas eu vou se tornar um homem, para que o homem que eu criei, ele possa entender a minha vontade. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque um dia este grande homem, esse grande agricultor, ele olha lá do céu, vê que a terra está perdida, aí ele manda o seu filho descer, está há 3 anos discipulando o seu povo para trazer a vontade de Deus.
Talvez você entre aqui neste domingo perdido, talvez você entre aqui sem saber o que fazer. Está simples, a matemática é simples para que você possa se conectar. Aceita o Jesus que disse que era o caminho, aceita o Jesus que disse que era a verdade, aceita o Jesus que disse que era a vida, e você vai entender qual é o processo e o projeto de Deus nas nossas vidas. Precisamos nos submeter, porque o nosso Deus onisciente e onipotente, Ele não precisa corrigir os seus decretos, Ele não precisa corrigir, e o mundo, a sociedade vai enxertando em nós tantas dúvidas que a gente acaba não sabendo em quem acreditar. Se Deus soubesse que Adão e Eva iam pecar porque a ave estava lá, se Deus soubesse que o mal iria ser germinado no coração, por que Ele não impediu de descer para a terra? E essas perguntas vai consumindo o nosso coração, e a gente não consegue se conectar com esse Deus onisciente e onipresente. A árvore estava lá, sabe por quê? Porque a árvore também era um projeto de Deus para a construção da sua humanidade. Sabe por quê? A árvore hoje simboliza o pecado, as propostas indecentes que está no seu meio. O pecado está lá, mas a decisão é tua, se você vai aceitar ou não. A árvore estava lá, sabe por que Deus colocou a árvore lá? Então anota essa resposta, para que quando as pessoas te perguntar, você saber o que dizer. Se Deus soubesse que Adão ia cair, por que Ele colocou a árvore lá? Pois bem, a resposta é: Deus conhecia quem ele era, um Deus que não muda, e conhecia também Adão, um homem frágil. Então Ele coloca a árvore lá, não era para fazer um teste com Adão, mas é para Adão se conhecer e saber o que ele tinha que fazer. Amanhã, segunda-feira, você pode ter uma proposta indecente no teu trabalho, aí você vai olhar para a proposta, você vai olhar para o céu, aí você vai dizer: vale mais um minutinho na presença do Senhor do que 100 anos corrompido numa terra que será destruída. As consequências, ela vai nos atirar para todos os lados, e é necessário que a nossa alma, ela esteja ancorada em Jesus, porque se a nossa alma não estiver ancorada em Jesus, nada disso faz sentido. Parece que os dias vão se avançando e a gente precisa convencer quem aceitou Jesus e se batizou anos lá atrás a se permanecer na igreja. A gente hoje, praticamente, a gente não consegue evangelizar quem não aceitou Jesus, pregar para o incrédulo, não. Nós precisamos arrumar uma palavra para fazer o homem e a mulher se manter naquilo que ele foi chamado para fazer. Mas a proposta da igreja de Cristo não é ficar fazendo aqui o crente se manter, é fazer o crente entender o que ele tem que fazer. E se nós entendemos o que tem que fazer, as coisas ficam fáceis. Sabe por que o ano continua duro para algumas pessoas? Sabe por que o ano não mudou para algumas pessoas? Ele pega o relatório de dezembro e vai fazer aqui uma conferência, uma comparação com janeiro, e vai dizer: para mim nada mudou. Por quê? Porque ele estava esperando o relógio do homem mudar. Mas quem está aguardando Jesus, que vai vir resgatar a sua igreja, a mesma pessoa que você foi em dezembro, você é hoje. Sabe por quê? Porque você não parou de adorá-lo nenhum minuto. Nenhum minuto. E se nós acreditarmos que esse Deus que a gente serve, ele muda de opinião, a gente acaba se atropelando naquilo que ele escreveu. Mas sabe por que isso acontece dentro e fora da igreja? Porque a última coisa que a gente vai examinar é as escrituras. Mas o salmista, primeiro ele disse: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Só que hoje existe uma cultura que nos tira a palavra de Deus e começa a nos encher de palavras motivacionais. Vai, que você vai conseguir.
É a teoria do positivismo. Vai que você vai conseguir, que vai dar tudo certo. Mas Hebreus capítulo 11 diz que o crente não tem que ser positivista, ele precisa viver pela fé. O positivismo fala, vai que você vai conseguir. A fé diz, pode crer, porque o Senhor já preparou. O Senhor já preparou. O justo precisa continuar vivendo pela fé. Porque enquanto eles estão batalhando para desmerecer o nosso Deus, Ele está escrevendo tudo num livro. E um dia esse livro será descortinado para mim e para você. Irmãos, as coisas mudam numa velocidade anos-luz. E eu estava falando com a pastora, nós éramos uma geração que só ouviu falar de guerra, de rumores de guerra. Nós somos uma geração de 50 anos para cá que a gente não acompanhou nada, né, Wesley? Eu não consegui acompanhar uma guerra, mas o Senhor, Ele teve o prazer de nos atualizar, que a palavra dEle é viva e eficaz. Talvez para muitos esse Jesus tem 2000 anos que Ele não vem, Ele não vai vir. Para muitos pensam assim, mas para a igreja do Senhor entende que esse tempo não pertence à terra, pertence a Deus, e Ele sabe o dia e a hora que Ele vai vir buscar a sua maravilhosa igreja. Então não se canse de fazer o bem, não se iluda com essas falácias. Por quê? Porque Jesus disse, olhe os frutos, mas eu não olho o fruto, eu quero ver eu quero ver as características, eu quero ver não o caráter, mas eu quero ver aquilo que a pessoa faz de bom. E Jesus disse assim, não olha para isso não, isso que Ele mostra é aparente, olha os frutos, o que Ele deixa fluir de dentro para fora. Se o que Ele faz de dentro para fora está escrito na minha palavra, sim, é o meu servo fiel. Mas se Ele não fazer, deixa Ele para lá e segue a sua vida. Sabe o que eu quero te dizer? Pode entrar pessoas no seu caminho e mudar a palavra que Ele disse 10, 15, 20 vezes, mas nessa manhã eu quero te dizer, descansa no teu coração, porque quando você decidiu sair da sua casa para vir aqui, você não veio buscar o tempo, você não veio buscar o pastor, você não veio buscar o louvor, você veio buscar o dono da eternidade, o El Shaddai, o Deus conosco e o Eu Sou. Aleluia. O que me chama a atenção, que o Deus imutável, que a Bíblia narra, existe só um nome que Ele próprio disse. Os outros nomes foi o homem que foi colocando naquilo que eles entendiam que chegava próximo de Deus. E qual é o nome de Deus, pastor? O nome de Deus o Senhor revelara a Moisés. Um dia que a resposta tinha que chegar de uma promessa que Ele fez 400 anos para Abraão. Ele disse, Abraão, o meu povo vai ficar sendo subjugado por 400 anos, e depois eles serão libertos. E esse tempo chegou. O Senhor usara Moisés para afirmar a aliança que Ele fez com Abraão. E quando chegou o dia, o Senhor direcionou Moisés e disse, vai lá no Egito, entra no palácio e fala para Faraó libertar o meu povo. Moisés, assim como nós, limitados em pensamento, em atitudes, ele pergunta, Senhor, eles vão me perguntar quem tu és e qual é o seu nome, porque a cultura, ela diz o seguinte, que nós precisamos definir um tipo de Deus para direcionar a nossa adoração. Aí o nosso Deus disse assim, Moisés, o meu nome é Yahvé no hebraico, que quer dizer eu sou.
Aí Moisés olha para cima, para um lado ou para o outro. Nós não sabemos a direção que ele olha, mas quem não fica assustado? Já pensou? O meu filho nasce, né? O meu filho nasce, e qual é o nome que você vai pôr, pastor, no seu filho? Eu sou. Mas isso não é nome. Aí Moisés ficou assustado. Isso não é nome. Aí o Senhor falou assim: isso não é nome? Então pega o sobrenome. Eu sou o que sou. Então eu sou não estava bom? Aí ele falou: eu sou o que sou. Aí ele só fortificou. Então um dos nomes que nós sabemos que o Senhor tem: eu sou o que sou e não mudo. Isso já é o suficiente. O nome dele é: eu sou o que sou. Se Deus não muda, então o que a igreja tem que fazer? A igreja não precisa de entretenimento para atrair, porque quando acabar o entretenimento, as pessoas vão embora. Por quê? Porque cada dia tem uma igreja mais atraente do que a outra, seja no espaço físico, seja nas festividades, seja na estrutura. Cada dia tem uma coisa melhor. E quando eu enjoar de uma igreja que pinga na minha cabeça, eu vou para uma igreja aonde tem ar-condicionado e um teto luminoso, aonde o pisca-pisca vai fazer eu sentir a presença de Deus. Mas eu quero te dizer que esse Deus não muda. Se você está buscando templo, estrutura, muda a sua direção. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele quer ser adorado, e ele diz: eu não habito num templo construído por mãos humanas. Por mais lindo que seja a igreja, por mais lindo que seja a nossa construção, se nós não levarmos o Deus que nós servimos para aquele lugar, vai ser um sepulcro calhado, vai ser 5.000 blocos empilhados um em cima do outro, mas a presença ela não vai ter. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: olha, o meu anjo vai. Mas a igreja, a família cristã está dizendo: eu não quero anjo não, Senhor, eu quero a tua presença. A tua presença vale mais. Então a partir de hoje, não sirva a Deus por estar interessado que algo aconteça para o seu coração e o meu coração ser massageado. Sirva a Deus com tudo aquilo que Ele te entregou, para você devolver a adoração a Ele. E o que me chama a atenção é que o salmista, ele estava inspirado e ele disse: Ele é desde da eternidade, o Rei eterno, incorruptível. O nosso Deus, Ele é desde a eternidade, Rei e um Deus incorruptível. A cultura que foi enxertada em nós: Deus conhece o meu coração. E essa informação vem com um ar de alívio. Deus conhece o meu coração. E esse ar de alívio é um engano que o mundo enxertou em nós para a gente fazer o que quer. Outra cultura que foi enxertada em nós: ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Isso nos dá uma sensação de alívio. Por quê? Porque eu posso ser infiel, que Ele vai permanecer o mesmo. Mas a igreja do Senhor precisa ter fidelidade na tradução bíblica. Se eu for infiel, Ele permanece fiel. Mas sabe o risco que a gente está correndo? Se você continuar infiel, no dia do arrebatamento, nós não vamos participar da grande ceia e do grande banquete. Ele permanece fiel, sabe por quê? Porque Ele é um Deus que não muda. E os filhos que Ele chamou é também para ser fiel. Precisamos ser fiel na bonança, precisamos ser fiel na fartura, precisamos ser fiel quando a gente não tem nada. A gente não pode se apresentar diante de Deus e querer fazer aquilo que a gente entende que é certo. Nós precisamos se apresentar diante de Deus e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Sabe um segredo que eu quero te dizer? Essa igreja aqui, ela só vai melhorar quando cada um de nós assumir a responsabilidade de ser diferente. Se a gente ficar dia após dia
dia só trazendo problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas conjugais para dentro da igreja. A igreja não muda, mas se você reservar um tempo para entender que essas coisas aqui são passageiras e tem pessoas esperando você ir lá evangelizar e falar que Jesus está voltando, nada vai mudar. Sabe por quê? Porque teve homens e mulheres melhores do que nós que viveram a sua vida dedicada ao reino do Senhor, mas não teve as coisas sendo supridas. Muitos morreram com enfermidades, muitos morreram sem ter direito de casar, muitos morreram sendo perseguidos, mas nós não. Nós conhecemos um Deus no século 21 que Ele vai ter que me abençoar de qualquer maneira. Ei, nós estamos dizendo aqui que um Deus que não muda. Sabe por quê? Porque Ele é único e somente Ele possui a imortalidade. Então Ele disse: o céu, a terra vai passar. Sabe por quê? Porque Ele não quer saber dessa geografia que o homem se submeteu. O céu, Ele também não quer saber desse céu que está sendo vendido para você morar lá na lua. Mas pode ir com o seu dinheiro lá para a lua, porque no primeiro céu só vai entrar quem se arrependeu. No céu verdadeiro, onde está o trono de Deus, só vai entrar quem se submete à palavra dele. Pode usar o seu dinheirinho para fazer o que você quer, porque lá não tem dinheiro que pague. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo é insubstituível, e o sangue que verteu na cruz do Calvário é o suficiente para te colocar de volta, para se relacionar com esse Deus. Aleluias. Isaías vai dizer que Ele é o primeiro e o último. Isso nós estamos falando do eu sou. Mas Apocalipse capítulo 21 também vai dizer, Jesus dizendo para João: eu sou o alfa e eu sou o ômega. E a gente quer ficar parado no tempo dizendo: nós não estamos no tempo da lei, não, nós estamos no tempo da graça. Mas se o Deus é imutável, a graça, ela vai fazer você ter mais compromisso do que na lei, porque a lei apareceu para sinalizar o meu pecado e o seu pecado. A graça, ela veio, sabe por quê? Para tirar esse pecado que foi enxertado dentro de nós e nos levar de volta para a casa do Pai. O que a gente precisa entender é que esse Deus imutável, Ele não está preocupado com aquilo que você projetou esse ano para a sua vida. E talvez tudo aquilo que você projetou não vai acontecer. Por quê? Porque você não colocou Ele em primeiro lugar. E nós precisamos entender isso. Porque se a gente não entender isso, a gente vai passar a nossa vida se arrastando dentro da igreja e não sabendo o que fazer. As coisas mudam, as pessoas mudam, mas o nosso Deus, Ele é imutável. Não venda o seu ministério, não congregue por amizade, não faça aliança com o homem a ponto de prejudicar o reino de Deus para agradar Senhor ninguém. Se alinha à palavra do Senhor e segue. Sabe por quê? Porque se Deus ele não teve assim um exemplo, uma preocupação, trazendo para o nosso tempo que Deus não se preocupa. Mas para a gente entender, se Ele não teve preocupação de trazer o seu filho para se sacrificar por nós, Ele vai ter dó de mim? Ele vai ter dó de você? É isso? Não se engane. Sirva a esse Deus com alegria. Todos os dias que você acordar, você precisa entender que esse Deus imutável, Ele tem dia e hora para chegar. E quando Ele chegar, Ele não vai chegar batendo na porta não, e nem trazendo palavra de autoajuda. Ele vai dizer: vinde a mim, igreja bendita do meu Pai. E quem tiver conectado, ele vai conseguir entender o que o Senhor o que o Senhor está dizendo. Porque às vezes a gente entende que o Senhor precisa recalcular a rota sempre, porque é um Deus confuso que não sabe o que faz.
Não deixa esse sentimento teísta, não deixa possuir a sua mente. Deixa que a presença do Senhor, ela envolve você de tal maneira que você não olhe para trás. Não olhe para trás. Coloque lá na sua lista que você fez esse ano, para que você possa ter leitura bíblica, porque quando você fizer leitura bíblica, você vai saber se aquilo que você está substituindo a presença, se vale mais. Porque se todos eles abriram mão de alguma coisa para servir a Deus com excelência, hoje a gente não quer abrir mão de nada. Tem pessoas que não lê a Bíblia, pessoas que não vêm para a igreja, mas quando vem, quer nos dar doutrina, nos direcionar e dizer o que a gente sabe que tem que fazer. Como é que pode? Eles viraram mentores da igreja. Mas olha, a vida não muda. Por que a vida não muda? Porque tudo que eles sabem é só para o outro. Tudo que eles sabem é só para mim, é só para você. Eles não querem viver, sabe por quê? Porque a Bíblia que eles estão lendo, relendo, essa parte que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Quando eu digo para você, eu já tenho que estar fazendo, ele pula essa parte eles não entendem. Mas não importa como as pessoas querem servir a Deus, o importante é você se posicionar naquilo que o Senhor tem para você. Se posiciona no chamado que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a hora que Ele te escolher e te separar para ir para onde eu não sei, você não sabe, você esteja pronto. O problema do tempo hoje é que tem pessoas que não vai ter tempo, por mais bonito e elegante e inteligente que seja, não vai ter tempo de se arrepender. Mas nessa manhã nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a gente não está brincando de ser cristão, e nem brincando de visitar a igreja, e nem fingindo que nós estamos adorando. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o dia do Senhor está próximo, e Ele vai vir resgatar a sua igreja. E se o dia do Senhor está próximo e Ele vai vir resgatar a sua igreja, então nós precisamos somente observar de forma perfeita todos os textos que a gente tem que ler. Aquilo que serve para mim como pastor tem que servir para você como talvez ovelha, como líder, tem que servir para você também. Sabe por quê? Porque para Deus não existe pastor, não existe líder, todos é visto como filhos. E é isso que nós precisamos entender. Alegra o teu coração, levanta a tua cabeça e siga naquilo que Deus te chamou para fazer. E não importa o que eles vão dizer de você, sabe por quê? Porque o nosso maior exemplo foi Jesus, que ninguém o honrou como Deus, mas Ele continuou sendo, sabe por quê? Porque Ele não vendeu o seu chamado para agradar ninguém. Jesus disse: quer vir até mim, negue-se a si mesmo. Jesus não ficou brincando de pregar, de ensinar e nem fazendo massagem em ninguém. Ele veio fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Então esse Deus imutável que se apresentou lá no Antigo Testamento é o mesmo Jesus de Nazaré. Ele não muda. Se não se arrepender, não teremos avivamento dentro de nós. Se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Se a gente ficar bitolado nos nossos problemas, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos terrenos, ele não vai conseguir se conectar conosco. Mas eu tenho certeza que esse ano, ele já é um ano de mudança. Ele já é um ano de mudança, sabe por quê? Porque assim como pessoas já abandonaram a igreja, você não parou de frequentar mesmo em meio às dores, mesmo vendo aquilo que você sonhou lá atrás não aconteceu, mas você está aqui para apresentar diante de Deus, porque você entendeu que o tempo é dele para realizar todos os nossos sonhos. E se o tempo é dele, nós temos que nos conformar. Se conforme, sabe por quê? Porque as coisas têm começo e fim. Mas isso não acontece com o nosso Criador. O nosso Criador não tem começo.
o nosso Criador não tem fim. Então, tentar descobrir, questionar esse Deus que está sobre todas as coisas é só desgaste espiritual. Que as suas perguntas desse ano sejam: pastor, qual é o livro da Bíblia que o senhor me recomenda? Pastor, que hora que eu tenho que chegar no culto para ajudar os obreiros? Pastor, que dia que tem visita? Pastor, arrumei uma casa aqui para a gente fazer culto. Que as nossas perguntas mudem esse final de ano. Pastor, tem uma família aqui que precisa ser visitada. Precisamos fazer cultos. Que as nossas perguntas e as nossas vontades possam mudar este ano. E que realmente a gente venha servir a Deus com alegria. Porque todas essas guerras, países contra países, é somente anunciando a volta dele e nós não sabemos quando. É por isso que nós não conseguimos sondar o nosso Deus. Porque todos os dias, talvez você acordou com a mesma angústia de ontem. Porque o mesmo problema de ontem, ele foi hoje atualizado em você. Mas isso que te incomoda pode paralisar hoje. Pode ser parado hoje. Se você entender que é o Senhor que governa e Ele que justifica o homem. E se é Deus que justifica o homem, alegra o teu coração. Alegra o teu coração, sabe por quê? Porque Ele é tardio em orar, mas Ele é enorme em misericórdia. O Deus que você decidiu buscar não é um Deus que fica brincando. Ele olha para você, na segunda fala: vou pôr só o pezinho para você tropeçar, só o bico do sapato. Aí você deu uma tropeçada. Aí na quarta, esse Deus ele vai dizer: eu vou dar uma endossada, vou abrir um buraco aqui. Que quando nós éramos crianças, nós fazíamos nas trilhas, que tinha muita trilha, né, papai? Não tinha tanta casa. Nós fazíamos um buraquinho. Será que nós tinha demônios? Pega essa. Nós fazíamos um buraquinho, colocava os gravetos e as gramas. Aí os homens vinham do trabalho e as mulheres vinham ali tudo. Daqui a pouco, e nós lá do lado de trás só olhando. Será que nós tinha demônio quando nós éramos crianças? E aí e as estradinhas aqui no horizonte tinha bastante, mas nós não chegou aqui brincar porque nós era grande. Aí a gente amarrava uma linha numa meia, tipo a meia social. E aí a pessoa vinha de longe e nós vinha puxando a meia. Aí a pessoa, mais as mulheres, quando chegava perto, se assustava pensando que era uma cobra. Nós não tinha demônio, nós tínhamos uma legião nesse tempo. Que essas coisas nós não podemos fazer. Isso é maldade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para nos limpar de tudo isso que a gente entende que é só uma brincadeirinha. Enquanto alguns estão brincando, outros estão sofrendo, outros estão sendo magoados. Não, foi por isso que Jesus veio. Ele veio para nos limpar de tudo isso. Continue esperando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é fiel em nossas vidas. O tempo de Deus ele é fiel nas nossas vidas. E não importa quem pensa que está trepudiando, quem pensa que está lá em cima. Não importa, isso não importa. Porque nós não queremos estar em cima, no meio. Nós não queremos nada disso. Nós queremos estar mergulhado nos pés da cruz e dizendo: Senhor, justifica a sua oração do teu servo. Nós queremos estar mergulhado no Espírito Santo de Deus, entendendo cada passo a dar, para que nós não venhamos desagradar o nosso Deus. Deus não muda, mas Ele mudou a forma de se comunicar. No Antigo Testamento Ele mesmo falava com a sua igreja, mas Hebreus capítulo de número 5 vai dizer que nesse tempo Ele fala através do seu Filho. Quer ouvir a voz de Deus? Busque Jesus. Quer ouvir a voz de Deus? Continua buscando a Jesus. Quer ouvir a voz de Deus? Continua buscando a Jesus. Porque quando você abre a sua casa, abre a sua porta para Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós, faz morada, e a conexão fica fácil para Ele. Aí Ele desce e se comunica. Porque quantas vezes eu acordei e disse: eu posso falar porque ela hoje está fazendo uma provinha, está desconectada. Quantas vezes
vezes eu cheguei, meu pastor, eu não aguento essa mulher, eu estou por aqui, ela me atrapalha na igreja, ela me atrapalha, não me incentiva. Aí o meu pastor, aí eu chegava lá, pastor, eu não me conformo, como o senhor dá tanta oportunidade, manda essa pessoa embora, manda não sei o que. E o meu pastor olhava para minha cara, esperava eu esvaziar o meu HD e falava assim: filho, acalma. Quantos anos de casado você tem? Pastor, eu já estou indo por 20 anos e não entendo porque essa pessoa não muda. Aí ele falou: eu tenho 35 e para mim nada mudou. Aí uma palavra que ficou aqui gravada no meu coração foi: ele disse, o que você quer que ela faz para você? Pastor, eu quero que ela muda. Vai lá, faz uma oração forte, igual aqueles homens dizendo assim: saia, que vai sair, eu vou ficar livre. Aí o meu pastor disse: olha, de vez eu ir lá fazer uma oração na cabeça dela para expulsar, primeiro eu vou começar em você. Primeiro eu vou começar em você. Aí ele disse uma palavra que ficou aqui guardado até hoje. Ele disse assim: o ministério que Deus te chamou, você pode se comparar, vale mais do que você está passando. Aí eu olhei assim: meu pastor. Aí quando eu olhei para os ensinamentos que ele me deu, e olhei para o probleminha que eu estava passando, e os 50 anos de casado dele, que ele nunca conseguiu o que ele achava que era bom, eu falei: então, eu quero recalcular a rota. Eu amo aquela mulher, é uma santa mulher de Deus. E no final eu entendi que 90% dos problemas que era gerado no meu casamento era gerado por mim. Por quê? Falta de maturidade, falta de paciência, falta de visão. Era gerado por mim. E aí quando eu comecei a não querer mudar ela, mas reconstruir alguns valores que eu achava que era correto para mim, as coisas começaram a fazer sentido. Aquela mulher que eu achava que era ruim demais, que não prestava, que eu queria outra, ela começou a ter valor. E hoje eu já falo isso para ela, e não é história da carochinha não. Eu amo essa mulher mais hoje do que eu amava ela quando eu comecei a namorar. Tem dia que ela fala: negão, sai de perto de mim, eu não estou aguentando mais. Eu falo: não saio, vou ficar mais perto. Eu abraço na pia, eu abraço no chuveiro, eu abraço no quarto, eu abraço na rua, eu abraço dentro de casa. Sabe por que Deus turbinou o sentimento que eu tenho por ela? Para me dizer que as coisas não é do jeito que eu entendo que é bom para mim, porque as coisas só vão estar bom para nós quando fizerem do nosso jeito. E aí Deus fala assim: olha, Luan, não é do teu jeito não, é do meu jeito, filhote.